Chegamos no nosso sexto dia de devocional e hoje nós vamos estudar o capítulo 6 de Provérbios. E o livro de Provérbios, capítulo 6, ele nos oferece conselhos práticos e atemporais para a nossa vida, focando na prudência financeira, na diligência no trabalho, na conduta moral e nos relacionamentos interpessoais. Vamos lá para o capítulo 6. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse e está prisioneiro do que falou, então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se, insista, incomode seu próximo, não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço do que o pode prender. Aqui nesses primeiros versículos, até o versículo 5, nós vemos Salomão aconselhando seu filho a não ser fiador de ninguém. Eu me lembro que o meu pai, apesar de não ser cristão, de não ler a Bíblia, eu acho que ele aprendeu com seus pais, né? Ele sempre falava que não podia ser fiador. Que não podia ser fiador de ninguém. Se você não sabe o que é ser fiador é quando você dá o seu nome. É quando, por exemplo, se um amigo seu, ele precisa alugar uma casa, e geralmente para alugar casa, precisa-se de fiador. Então é assim, se aquele teu amigo que alugou a casa, se ele não pagar o aluguel, você que é fiador dele, é você quem vai ter que pagar. Seja lá qual for a dívida, se você for fiador, se você colocar o seu nome, quem vai ter que pagar é você, se a outra pessoa não pagar. E aqui Salomão, ele vai dizendo que é para você tomar cuidado, especialmente quando é para estranhos. Então assim, se eu não tenho condições de arcar com uma dívida, então eu não posso ser fiador. Se eu tenho dinheiro sobrando, tudo bem, mas se eu não tenho, eu não posso correr o risco de perder algo de valor meu por causa da dívida de outras pessoas. Ouvindo esses conselhos de Salomão, eu entendo que até para ajudar alguém, a gente precisa de sabedoria e de direção. Porque você não pode se comprometer com algo que você não tem como marcar. A mesma coisa, hoje, a mesma coisa é como se você estivesse emprestando um cartão de crédito. Quando você empresta um cartão de crédito para terceiros, por exemplo, se aquela pessoa não pagar a parcela que ela se comprometeu a pagar, quem vai pagar é você que emprestou o cartão. Então, até para isso, nós precisamos ter cuidado. Cuidado. Tenha sabedoria ao administrar os seus bens e até sabedoria para ajudar as pessoas. Nós precisamos ter sabedoria. Eu vou ajudar se eu tiver condições. Salomão está dizendo, olha, se você não tem condições, não faça. É melhor você não fazer do que você fazer e depois você ficar reclamando. Vamos agora para o versículo 6. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouquinho, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Nesses versículos, Salomão adverte sobre a preguiça. E, de certa forma, ele fala um pouco até sobre a vida financeira. Olha como ele dá o exemplo da formiga. Ele fala assim, ó, observe a formiga. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim ela armazena as suas provisões no verão. Nesses versículos, Salomão nos dá o exemplo da formiga, como alguém que tem sabedoria para trabalhar no verão,
a juntar os seus mantimentos no verão. Você lembra do desenho animado e daqueles filmezinhos de criança da formiga e da cigarra? No verão, a formiga ficou trabalhando o tempo todo e a cigarra estava lá se divertindo. E no inverno, a formiga se recolhe e ela tem provisão para passar todo o inverno, e a cigarra vai lá bater na sua porta para pedir ajuda. Aqui nós podemos entender um grande ensino para a nossa vida financeira. Guarde nos tempos bons, no tempo de fartura, guarde para que no tempo de inverno, ou seja, nos tempos mais difíceis, você tenha armazenado. Então nós precisamos aprender com a formiga. Aí eu lembro quando José, lá no Egito, ele deu conselho para Faraó a respeito do sonho que ele havia tido, e ele fala, olha, 7 anos de vacas gordas, guarde o máximo de mantimento que você puder para suprir nos próximos 7 anos, que no sonho era 7 anos de vacas magras, para que você possa ter mantimento. Então, nós precisamos aprender aqui com a formiga. Salomão vai nos falando, olha, tempo de verão ela guarda para que ela possa ter no inverno. Aprende com ela. Aprende com ela. Aí aqui diz assim, até quando você vai ficar deitado, ó preguiçoso? Quando te levantará do seu sono? Salomão ele vai falando contra a preguiça. Porque o preguiçoso, ele não consegue alcançar nada na sua vida. É preciso ter força, é preciso ter coragem para poder conquistar. Nós temos muito que aprender com a formiga, porque no verão ela poupa, ela guarda, ela armazena. E como nós precisamos aprender a guardar, a poupar, a armazenar para os dias difíceis. Nós precisamos aprender. Isso fala muito conosco. Nós precisamos também dar uma atenção especial para a nossa vida financeira, porque quantos apertos a gente passa, porque a gente gasta demais, porque compra tudo que quer, porque quer viver de aparências, porque quer ser igual a fulano, porque quer trocar de carro no momento que não é para trocar de carro, porque quer fazer tantas coisas e aparentar ser quem você não é. Então, guarde, poupe, para que nos tempos difíceis você tenha. Então, aqui a lição da formiga é, pega uma parte do que você ganha e guarda. Guarda para um imprevisto, guarda para um momento que você talvez precise. Então, nós precisamos estar prevenidos. Isso faz parte da sabedoria, ser prevenido. Vamos ler agora a partir do versículo 12. O perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro, dizendo coisas maldosas. Pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar. Planeja sempre o mal e semeia discórdia. Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído imediatamente. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Nós vemos aqui nesses versículos Salomão descrevendo uma pessoa perversa que maquina o mal e semeia discórdia, usando gestos dissimulados. A sabedoria ela vai nos ajudar a discernir e a evitar esse tipo de pessoa. Aí aqui ele diz assim, olha, pessoas que têm olhos altivos, ou seja, o orgulhoso, a língua mentirosa, aquele que vive falando mentira. E nós sabemos que a mentira é algo terrível e poderoso que traz uma destruição. Porque como que você vai desfazer uma mentira?
É muito difícil desfazer, dizer o contrário do que falaram. Então, cuidado com a língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina planos perversos. Pés que se apressam para o mal. Falsa testemunha que profere mentiras. E a palavra que diz que 6 coisas o Senhor odeia. Então está dizendo, o Senhor odeia essas coisas. Mas a 7ª, ele abomina. E aqui diz, aquele que semeia a discórdia entre irmãos. Isso é abominável ao Senhor. O que semeia a discórdia. Pior do que fazer é quando você semeia o mal, a discórdia no coração das pessoas e aquilo ali traz um estrago, causa um estrago terrível. O Senhor odeia. Então aqui, Salomão falando contra pessoas perversas. Pessoas perversas que praticam o mal. Você já conheceu uma pessoa assim, que semeia maldade? E essas pessoas, elas costumam ser sorrateiras. Ela vem com uma calma e começa a tititi aqui, tititi ali, e vai semeando a discórdia, e vai semeando o mal. E essas pessoas são terríveis. Cuidado, se afasta dessas pessoas, e essas pessoas estão cometendo um pecado. Isso vai trazer o mal para suas vidas. A partir do versículo 20, nós vemos Salomão novamente fazendo advertência contra o adultério. Ele enfatiza a importância de valorizar e seguir os conselhos dos pais, os ensinamentos do pai, que servem como guia e proteção contra os males da vida, como uma lâmpada que ilumina o caminho. E uma advertência específica e severa é dada contra o adultério e contra a imoralidade sexual. Vamos ler a partir do versículo 20. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino da sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração e ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você, pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. O ladrão não é desprezado se faminto. Rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou. Embora isso lhe custe tudo que tem em casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação. Os melhores presentes não o acalmarão. Olha, nós vemos aqui uma realidade do que está acontecendo no mundo hoje. Quantos problemas, quantas brigas, quantas fatalidades estão acontecendo por causa disso aqui. De se meter com a mulher imoral e com o homem imoral. Salomão fala da mulher, eu já falei isso no capítulo de ontem.
Salomão, ele fala da mulher porque ele está escrevendo ao seu filho. E eu falo para você, é o homem e é a mulher, tanto faz. Cuidado, porque muitos dos problemas que nós vemos hoje é por causa disso aqui, é por falta de sabedoria, é por não ouvir conselhos, é por não ler o que a Bíblia fala e orienta a respeito da imoralidade sexual e do adultério. Quantas pessoas estão colhendo fruto amargo por causa de suas escolhas? Cuidado com as escolhas que você faz na sua vida, porque elas trarão problemas para a sua vida. Cuidado, cuidado. Saiba escolher o caminho do bem, o caminho certo, o caminho da retidão. Viva a sua vida com cuidado, com sabedoria. E você não terá que passar pelo que tantas pessoas estão passando. Quantas brigas, quantas fatalidades, quantas coisas terríveis acontecendo no mundo. Porque as pessoas não veem, não leem a palavra de Deus. Se todos seguissem o que está escrito aqui, não cairiam nos problemas que estão vivendo hoje. Olha como é atual, olha o que Salomão está dizendo que vai acontecer e é o que está acontecendo. Então, cuidado, 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 viva a sua vida regrada. E aqui nós terminamos o capítulo 6 do livro de Provérbios. Quero declarar sobre a sua vida que nenhum mal chegará à sua casa, que você viverá uma vida justa e reta. E a partir do momento que você viver essa vida, nenhum mal chegará à tua casa. E seus filhos e suas filhas serão abençoados. Eu quero te abençoar neste momento, declarar bênção sobre a tua casa, no nome de Jesus. No nome de Jesus, eu te espero amanhã para nós estudarmos o capítulo 7 de Provérbios. Amém?